Bendito e amado Pai Celestial, te damos graças nesta noite. Te damos graças, ó Pai, por mais esta noite que estamos juntos para termos comunhão na Tua Palavra que é a verdade. Mais uma noite que podemos ouvir a Tua Palavra, ouvir a Palavra de Cristo, a Palavra do Evangelho da nossa salvação. Te somos gratos nesta noite, por podermos ouvir a Tua Palavra. O Senhor, em Tua graça, em Tua misericórdia, o Senhor nos concedeu o privilégio de ouvir a palavra da Tua graça, a palavra da Tua bênção, a Tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas, para nos edificar, para que Cristo faça morada em nosso coração pela fé. Pai, te damos graças nesta noite. Te damos graças pelo Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio da Tua palavra viva, por meio do Teu Espírito Santo, revela-nos, ó Deus, mais de Cristo. Revela-nos mais do Teu Filho em nós, que possamos conhecê-lo mais e mais nesta noite, conhecê-lo de forma espiritual, de forma viva, de forma relacional, que possamos ter comunhão com Ele a cada dia, ser um com Ele, desfrutar dele, que Ele se torne a nossa vida, que Ele viva em nós, que possamos viver nele pelo Espírito, pela vida, por Tua palavra viva. Ó Pai, também rogamos a Ti, limpa-nos, purifica-nos, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. Purifica-nos, ó Deus, perdoa-nos de todo o pecado, de toda injustiça, de tudo aquilo que fizemos que não é a Tua vontade. Nesta noite te rogamos, limpa-nos, ó Pai, com a Tua palavra, com a água pura da Tua palavra, e purifica-nos com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro de Deus. Ó Pai, e também derrama a Tua unção entre nós, em nossos corações, em nosso espírito. Vem falar conosco, pelo Teu Espírito, vem testemunhar em nosso espírito. Vem falar conosco. Queremos Te ouvir, Senhor Jesus. Queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em Teu nome santo, oramos, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Graça e paz a todos os irmãos que entraram no chat para acompanhar a mensagem, para participar desta live, que é uma comunhão na palavra de Deus, onde todos nós iremos ouvir a palavra de Deus, iremos falar e ouvir a palavra de Deus em comunhão,
em um só Espírito e numa só alma, com a mesma fé do Evangelho, a fé em Cristo Jesus. E rogamos ao Senhor que Ele fale conosco nesta noite, que Ele nos ilumine pela sua palavra, que Ele nos conceda vida pela sua palavra e que Ele nos edifique com a sua palavra, que algo dele seja construído em nosso interior, seja construído em nossa vida, na vida da igreja, para que ele tenha a sua habitação em nós, no meio de nós, para que possamos ser o seu edifício, a sua morada, para a sua expressão, para a sua glória, aleluia, para o cumprimento do seu propósito, para que o seu reino venha nesta terra, venha entre nós e seja manifestado para todos os homens, em realidade, em graça, em vida, em poder, aleluia, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nesta noite nós iremos continuar a série de estudos, que é o padrão da edificação de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 10 ao 17, aonde nós estamos vendo que a edificação genuína, a edificação que procede de Deus, que é aceita por Deus, que tem valor para Deus, é a edificação, é a obra que é edificada com ouro, prata e pedras preciosas, que diz respeito ao ensino saudável, o ensino que ministra, que revela, que dispensa, que transmite ao povo de Deus os valores verdadeiramente espirituais. O ouro representa a natureza divina, os atributos divinos, as virtudes divinas, as características, as qualidades divinas, as qualidades do caráter de Deus, da divindade de Deus, aleluia. A prata é o ensino que revela a gloriosa redenção de Cristo e seus efeitos, suas bênçãos, suas glórias, tudo que Cristo conquistou a nosso favor é o ensino que transmite a realidade espiritual da gloriosa redenção de Cristo para dentro das nossas vidas, aleluia. E pedras preciosas é o ensino que transmite o ministério, a obra transformadora, o ensino que revela a obra transformadora do Espírito Santo, aleluia. A obra transformadora do Espírito Santo é nos transformar, nos conformar de glória em glória na própria imagem do Senhor Jesus ressurreto e glorificado, do Senhor Jesus encarnado, crucificado, ressurreto e glorificado, de glória em glória, sermos transformados
na própria imagem do Senhor da glória. Aleluia! Esta é a obra, é o ministério glorioso do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Segundo aos Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre o ministério do Espírito, sobre o ministério da glória, o ministério do Novo Testamento, da Nova Aliança, é o ministério do Espírito, é o ministério da glória, que é nos transmitir a glória do Senhor Jesus crucificado e ressuscitado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus que se fez carne, se fez homem, ele morreu por nós na cruz, ele ressuscitou, ele ascendeu e foi glorificado, foi feito Senhor e Cristo, aleluia, sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor, se tornou o cabeça exaltado de todo o universo. Ele se tornou Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o servo por excelência. Ele é o homem perfeito. Ele é o Rei. Ele é o Filho de Deus. Ele é a própria vida. E o ministério do Espírito é nos transmitir a vida do Senhor Jesus ressuscitado e glorificado, aquele que passou pela morte, aquele que morreu pelos nossos pecados. Aleluia! E de glória em glória, contemplando a glória do Senhor e refletindo, expressando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor Jesus. Aleluia! E é o Espírito do Senhor, o Senhor Espírito. 2 Coríntios 3, 17 e 18, a palavra de Deus nos revela que o Espírito do Senhor, o Senhor Espírito, faz esta obra gloriosa em nós, a obra transformadora do Espírito Santo, que é comparada com pedras preciosas, é nos transformar, nos conformar à imagem do Filho primogênito de Deus, a imagem do Filho de Deus, para que ele se torne o primogênito dentre muitos irmãos. Aleluia! E Hebreus 12 revela que na consumação do eterno propósito de Deus, isso será chamado a igreja dos primogênitos. Aleluia! Porque todos nós, como filhos de Deus, nos tornaremos semelhantes a Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Seremos conformados à imagem dele. Seremos transformados, teremos a mesma humanidade que ele tem. Uma humanidade santa, pura, perfeita, sem pecado. Seremos semelhantes a Jesus. A vida de Jesus será manifesta de forma plena em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Por outro lado, irmãos, infelizmente, mas foi necessário a palavra de Deus nos revelar isso,
que existe também uma edificação com madeira, feno e palha. Uma edificação que é através de um ensino que não é saudável, um ensino que não procede de Deus, que não é espiritual, que procede da vida natural, procede da carne, do ego, da vida da alma do homem caído, porque madeira, feno e palha são ensinos que glorificam, que exaltam, que fortalecem a natureza humana caída. A madeira representa ensinamentos que exaltam a força natural da carne. O feno representa a habilidade natural da carne, do ego, do homem caído, do homem terreno. E a palha representa a sabedoria humana, a sabedoria terrena, natural, caída, deste mundo caído, condenado por Deus. São ensinos que não glorificam os atributos divinos, não glorificam a redenção de Cristo e não glorificam o ministério transformador e renovador do Espírito Santo. São ensinos que negam a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor está nos levando nestes últimos tempos a um retorno fundamental, essencial e crucial à pura palavra de Deus, aos ensinamentos saudáveis dos apóstolos, nos fazendo retornar à centralidade de Cristo e sua cruz, sua obra na cruz, a centralidade do ministério do Espírito Santo, a centralidade da mensagem da cruz, aleluia, que é edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amados irmãos, nesta noite, dentro deste mesmo contexto que nós estamos estudando, nós vamos avançar a partir do versículo 18 até o 23, são 5 versículos. Nós vimos o contexto anterior a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Nós fomos no capítulo 2 até o capítulo 1. Agora nós vamos continuar o capítulo 3, nós vamos no final do capítulo 3, vamos em um contexto posterior a 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Nós vamos ver a continuidade desta palavra, vamos ver o contexto, vamos ver a conexão, como é sólido este texto, como é sólida a mensagem do apóstolo Paulo sobre o padrão da edificação de Deus, o padrão do ensino saudável que realmente edifica a igreja como a habitação de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O subtítulo na versão revista e atualizada: A sabedoria humana sem valor.
ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, nesta era, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Novamente, o Espírito Santo repetindo esta palavra, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, pensamentos inúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, tudo é nosso. E vós, e nós, de Cristo, nós somos de Cristo, e Cristo de Deus, tudo pertence a nós, e nós pertencemos a Cristo, e Cristo pertence a Deus, ele é o Cristo de Deus, e nós somos a Igreja de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Paulo, ele faz um resumo agora, em palavras claras. Ele abre no capítulo 1, no capítulo 2, ele entra no capítulo 3, ele vai falando de forma clara no capítulo 3, dos versículos 10 ao 17, ele usa uma linguagem figurada, alegórica, espiritual, com significado espiritual profundo. Os coríntios, eles buscavam tanto sinais como a sabedoria, a filosofia deste mundo, que era a filosofia grega. Os judeus crentes na igreja em Corinto, eles buscavam sinais misteriosos, e os crentes gregos em Corinto, eles buscavam sabedoria, sabedoria terrena, a filosofia grega, uma forma racional de se entender a fé. Essa parte da igreja, essa parte significativa da igreja, formada por judeus e gregos, eles se desviaram da mensagem da cruz, eles se desviaram do ensinamento saudável que edifica, e Paulo usa essa linguagem figurada, alegórica, espiritual, com sabedoria espiritual, com significado espiritual profundo, aleluia, para mostrar que a sabedoria deles, tanto a sabedoria dos judeus quanto dos gregos, a sabedoria dos judeus que era buscada por intermédio de sinais, de significados espirituais profundos, tanto a sabedoria grega que buscava através de ensinos filosóficos, através de razões lógicas, compreender a fé
em Cristo Jesus, a salvação, a palavra da cruz, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, nesta passagem alegórica, nesta passagem figurada, espiritual e profunda, ele mostra que a sabedoria deles era vã, ela não tinha nenhum valor. Vamos voltar aqui. Nós falamos sobre madeira, feno e palha. Madeira é a força humana, feno, a habilidade humana, palha, a sabedoria humana. Então Paulo vai resumir aqui que madeira, feno e palha, a força humana, a habilidade humana, a sabedoria humana, ele resume como uma sabedoria vã, sem valor para Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A força humana, a habilidade humana, a sabedoria humana terrena, natural, carnal, almática, egocêntrica do velho homem é loucura para Deus, não tem nenhum valor para Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Aqui, irmãos, vamos dizer, a palavra está dizendo que essa sabedoria dos sábios, daqueles que são fortes, habilidosos e sábios, segundo a sabedoria deste mundo, não existe força, não existe habilidade, não existe sabedoria, existe astúcia, existe engano, é uma astúcia que é considerada como sabedoria, mas Deus apanha eles pela sua própria astúcia. A sabedoria de Deus derrota a astúcia dos supostos sábios deste mundo, desta era, que é um conhecimento carnal, terreno, egoísta. Aleluia, louvado seja o Senhor, porque a sabedoria de Deus é mais sábia, é mais forte do que a loucura dos homens, do que a fraqueza dos homens que se consideram fortes, habilidosos e sábios. E essa sabedoria é Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. Aleluia! Sabedoria de Deus e poder de Deus. A mensagem da cruz, ela destrói, ela reduz a nada a sabedoria terrena, carnal e humana, que não passa de astúcia do velho homem carnal e terreno. Aleluia, louvado seja o Senhor. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos, pensamentos que não têm valor, pensamentos vazios, porque não há nada do celestial, não há nada do divino, não há nada do espiritual que procede do Espírito Santo, que procede da palavra de Deus. São pensamentos vãos
destituídos da glória de Deus, são pensamentos cheios de vaidade, cheios de coisas que não têm valor para Deus, pensamentos cheios de uma falsa sabedoria, pensamentos cheios de astúcia e de engano, mas a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus para a nossa salvação, aleluia, é vida eterna para aqueles que creem. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, aleluia. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Paulo disse aos Coríntios, o Espírito Santo está dizendo a nós hoje, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, nós somos a igreja de Cristo, nós pertencemos a Cristo, e Cristo pertence a Deus, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus, aleluia. A igreja não pertence a homem nenhum, não pertence a ministério nenhum, não pertence a obra nenhuma, não pertence a homem nenhum. Nós somos de Cristo, aleluia, e Cristo é de Deus, a igreja é de Cristo e a igreja é de Deus, aleluia. Por isso ele fala, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que cooperam com a obra de Deus, aqueles que ministram o ensino da palavra de Deus, são servos de Deus, são servos da igreja, são servos de todos os irmãos, são servos de todos os santos, de todos aqueles que creem, que são membros da igreja, que pertencem a Cristo, que pertencem a Deus, e os servos de Deus também são santos, também são irmãos amados em Cristo, pertencem à igreja, aleluia, pertencem a Cristo e pertencem a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, eu quero explicar esse final do capítulo 3, ele cita sobre Apolo, sobre Cefas, sobre ele mesmo. Havia pessoas que em palavras se gloriavam nos homens, eles se gloriavam de forma negativa, eles se orgulhavam no ministério dos servos de Deus que foram enviados para eles, mas isso era algo aparente. Eles se gloriavam naqueles ministros que foram enviados, aqueles obreiros que foram enviados até a igreja em Corinto, mas isso era algo aparente na realidade, porque isso se tornou algo que trouxe muito dano
a igreja. Então ele fala, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que era o apóstolo Pedro. Nós sabemos que Paulo e Apolo estiveram em Corinto. Nós não temos clareza na palavra de Deus se Pedro realmente foi enviado até Corinto e ministrou a palavra, passou um tempo ensinando aos coríntios, ou se eles conheciam Pedro através de cartas que eles leram, cópias de cartas. Também não temos certeza se Pedro escreveu diretamente aos coríntios, mas Paulo cita aqui Pedro, que é Cefas, cita no capítulo 1 também. E aqui no início do capítulo 3, Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eles eram imaturos, eram crianças em Cristo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e que andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento, ele vem de Deus, aleluia. É Deus que dá o crescimento, conforme nós cremos e nós temos comunhão com Deus, conforme nós praticamos a palavra de Deus pela fé em comunhão com o Senhor, na direção do Espírito Santo, pela revelação, pelo mover, pelo ungir do Espírito Santo em nós, em comunhão com o Senhor, Deus dará o crescimento espiritual para nós, nos tirará da infantilidade, da meninice espiritual e nos levará à maturidade, a sermos homens espirituais, homens maduros, a sermos uma lavoura para Deus, uma lavoura com frutos para a glória de Deus, para a satisfação de Deus e para alimentar outros, e seremos um edifício para a habitação de Deus e para que aqueles que creem possam habitar neste edifício, nesta habitação espiritual, na casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos no capítulo 1, irmãos, para nós voltarmos
Eu não citei ainda esses versículos, eu vou citar agora. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é o apóstolo Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Havia divisões na igreja em Corinto. Alguns diziam que eram de Paulo, que aceitavam somente o ensinamento de Paulo. Outros diziam que eram de Apolo, que aceitavam somente o ensino, as palavras do ministério de Apolo. E outros diziam: eu sou de Cefas, eu aceito somente o ensino de Pedro. E tinha um grupo mais radical, mais aparentemente bíblico, que dizia: eu sou de Cristo. Em outras palavras, eles diziam: somente nós somos de Cristo, vocês todos não são de Cristo, vocês são de Paulo, vocês são de Apolo, vocês são de Cefas, mas nós somos de Cristo. Nós conhecemos o ensino de Cristo de forma completa, mas isso também não era verdadeiro, era outra divisão que usava o nome de Cristo para se dividir dos demais. Eles diziam que aceitavam somente o ensinamento de Cristo, mas isso era apenas um argumento para causar mais divisão. O próprio Paulo cita esses negativamente também como uma divisão. Tem pessoas que usam o nome de Cristo, mas eles não carregam o ensino de Cristo. Mas nós vamos ver, irmãos, que esta citação de Paulo aqui, estas divisões, elas não eram realmente dessa forma. Porque no capítulo 4, no versículo 6, ele cita no final do capítulo 3, versículo 22, ele cita Paulo, Apolo e Cefas. Mas no capítulo 4, versículo 6, Paulo fala da seguinte forma: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, Paulo, e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Vendo estes versículos, Paulo usa ele e Apolo e também Cefas. Ele aplicou aquelas palavras a ele, a Apolo, a Pedro, até citou o nome de Cristo. Figuradamente, foi uma figura de linguagem, ele não quis citar os nomes. Então, haviam pessoas que diziam ser de Paulo, outras de Pedro, outras de Cefas e outras diziam
ser de Cristo. Mas, na realidade, Paulo aplicou figuradamente a ele, a Apolo, a Pedro, a Cristo, aquelas palavras. Na realidade, aquelas pessoas, elas não estavam realmente causando divisões por causa do ensino de Paulo, de Cefas, de Apolo e de Cristo. Na realidade, eles tinham já os seus próprios ensinamentos. Eles usavam o nome de Pedro, mas não ensinavam o que Pedro ensinava. Usavam o nome de Paulo, mas não ensinavam o que Paulo ensinava. Usavam o nome de Apolo, mas não ensinavam o que Apolo ensinava. Usavam até o nome de Cristo, mas eles não ensinavam o que Cristo ensinou para os apóstolos. Aqui, irmãos, no final do versículo, ele fala: para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Na verdade, estes ensinadores que se levantaram em Corinto, que ensinavam, que edificavam com madeira, feno e palha, eles ultrapassavam o que estava escrito. Eles ultrapassavam o que Paulo, o que Pedro, o que Apolo, o que o próprio Cristo ensinou. Eles ultrapassavam a doutrina de Cristo, ultrapassavam a doutrina dos apóstolos, eles ultrapassavam o que estava escrito nas Escrituras. Eles tinham o Velho Testamento, já tinham os escritos neotestamentários dos apóstolos, que ensinava a doutrina de Cristo. Na realidade, eles causavam divisões pelo próprio ensino deles. Eles faziam divisões a favor do nome deles mesmos. Então, Paulo usou figuradamente ele, Apolo, Pedro e o próprio Cristo para não fazer publicidade aos nomes daqueles falsos mestres que se levantaram em Corinto. Amados irmãos, eu vou terminar esta live por aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Bênção de Deus a todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.